Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A duração de um certo componente eletrônico tem média de 850 dias e desvio padrão de 40 dias. Sabendo que a duração é normalmente distribuída, calcule a probabilidade desse componente durar entre 800 e 920 dias. Bem, no primeiro momento vamos destacar algumas informações presentes no texto. Nós temos aqui uma média, vamos chamá-la de x barra. E o valor dessa média é 850 dias. Nós temos também um desvio padrão. Esse desvio padrão vamos representar por S, e ele vale 40 dias. E também temos uma solicitação de cálculo de probabilidade, que esta probabilidade seja considerada para valores entre 800, que vamos colocar sendo menor que x, que é essa duração, e menor que os 920 dias. Nós vamos usar para esta distribuição normal um recurso matemático que nos permite estimar tal probabilidade. Nesse recurso, nós vamos padronizar esses valores, e tal padronização pode ser realizada através de um modelo matemático representado pela letra Z, em que nós vamos ter, então, x, que é componente deste intervalo dado, menos x barra, que é a média informada, dividida pelo desvio padrão. Como aqui nós temos um intervalo que vai de 800 até 920, então nós vamos padronizar os dois valores. Vamos calcular, então, os potenciais valores de z. E vamos ter, nesse contexto, então, o primeiro valor, que vamos chamar de z1. E nós vamos verificar que 800 será o nosso x1 e o 920 será o nosso x2, para substituição no modelo Z. Então, nós temos x, no caso, 800, menos o x barra, que é a média, ou seja, 850. E tudo dividido por 40, que é o desvio padrão. 800 menos 850 vai gerar menos 50, dividido por 40. E ao realizarmos a divisão, obtemos como quociente menos 1,25, ou seja, menos 50 dividido por 40 resultará em menos 1,25. E agora vamos em busca do segundo valor de z, que vamos chamar de z2. Para tanto, vamos colocar então como x o nosso 920. E dele nós vamos retirar a média, que são os 850, dividido pelo desvio padrão, que é 40. 920 menos 850 gerará 70 positivo, dividido por 40. E ao realizarmos a divisão, o quociente que vamos encontrar será de 1,75. Pois bem, agora podemos substituir esses valores aqui na probabilidade que já destacamos. Ou seja, a probabilidade de 800 será padronizado a menos 1,25, que será menor que x, que aqui vai ser padronizado a z, e menor que 920, cujo valor padronizado é 1,75. Tal padronização nos permite utilizar uma curva normal ou a curva em formato de sino, também chamada de curva de Gauss. Esta curva tem como característica um eixo de simetria que passa pelo zero, que é justamente a padronização que nós realizamos em torno dessa média. E nós podemos marcar aqui como eixo z justamente os números que encontramos para este z. Nós temos 1,25 negativo, vamos colocar mais ou menos aqui, menos 1,25, e nós temos 1,75, que é mais ou menos aqui. Marcamos esses valores dessa forma justamente porque, sendo o zero eixo de simetria, do zero para a direita, considerando o z um eixo real, nós teremos os valores positivos. Do zero para a esquerda, os valores negativos. Isso justifica a marcação desses pontos nesse formato. E a probabilidade aqui vai ser associada à área
nessa curva, nesse intervalo que nós padronizamos. Ou seja, quando nós conseguirmos calcular a área dessa região que pintamos agora, nós conseguiremos associar esta área à probabilidade solicitada. E para isso também vamos pensar no seguinte: se nós tivéssemos aqui uma curva completamente preenchida, como estamos destacando agora, a área em toda esta região aqui poderia ser especificada como sendo em 100% da região preenchida, ou, se preferirmos, em um inteiro. 100%, 100 por 100, 100 dividido por 100, resultará em uma unidade inteira ou um inteiro. Pois bem, nós temos no mínimo duas formas de calcular a área que é solicitada aqui pelo modelo que apresentamos. Ou utilizamos um modelo matemático próprio, ou nós buscamos valores tabelados, que aqui facilitaria e bastante os nossos cálculos. E é o caminho que nós vamos seguir. Porém, a tabela nos informa valores de áreas do número que nós temos no eixo Z até o zero. Nesse contexto, então, seria interessante nós separarmos aqui a região em duas partes. Justamente uma que vai do menos 1,25 até o zero. Então, nós conseguimos determinar a área desta região aqui na tabela que vamos consultar daqui a pouco. E nós temos a outra região, que é aquela que vai do zero até 1,75. Então, só enfatizando bem, na tabela, quando nós buscarmos os valores que são tabelados para estes números, essa tabela informa a área que nós precisamos, porém do zero origem até o número, e só. Ela não vai fornecer para nós do menos 1,25 até 1,75, ou seja, nós é que precisaremos realizar a soma dos valores que vamos encontrar. E ao fazer isso, nós separamos o intervalo, obtendo então a probabilidade de menos 1,25 ser menor que z e ser menor que zero, que é justamente o primeiro pedaço da curva. E vamos somar a probabilidade de zero ser menor que z e ser menor que 1,75. Só fazer um ajuste aqui, 1,75, que é justamente o segundo pedaço da curva. Pois bem, então agora nós vamos em busca desses valores na tabela. E a tabela que nós vamos utilizar é essa que você está vendo agora aí, que é chamada de tabela Z. Nessa tabela, então, nós temos os dois números para consultar. Um deles é 1,20 mais 0,05, que vai resultar no 1,25 que precisamos. Essa forma de escrita que estou apresentando justamente vai ao encontro do que nós vemos na tabela. Aqui na coluna do Z, buscamos a linha que contenha 1,2. Está aqui. E nós temos 0,05 que complementa, junto com 1,2, o 1,25 que precisamos. E agora vamos até a coluna que contém 0,05. Então, se nós formos buscar o número correspondente a 1,25, nós encontraremos, então, 0,3944. Agora, nós temos também o número 1,70. A ele vamos adicionar 0,05, resultando no 1,75 que nós precisamos. Esta forma de escrita nos permitirá consultar na coluna do Z a linha que contém 1,7. E novamente vamos até a coluna 0,05, cujo número que vamos encontrar é 0,4599. E esses dois valores nós vamos transportar para o cálculo da probabilidade que estamos em busca. Então vamos lá, galera, fazendo isto. Separando aqui, vejam só, nós temos menos 1,25, desprezando o sinal, determinamos o número na tabela e encontramos 0,3944. Já para 1,75, nós encontramos 0,4599. Lembram? Então, são esses números que nós temos
lá da nossa tabela. São esses daqui. Então, se nós formos verificar lá na tabela, como nós fizemos agora há pouco, notem que são os números que nós temos aqui informados. 03944, 04599. Então, voltando aqui para o cálculo, uma vez que nós já recordamos de onde os números surgiram, observa também o seguinte: 03944 corresponde a esta área aqui. E o 0,4599 a esta outra área. Quando somarmos os dois valores, vamos obter 0,8543 de área, ou unidade de área. Porém, dissemos no início do nosso cálculo que vamos associar esta área à probabilidade. Então, se nós representarmos em porcentagem, podemos dizer o seguinte: a probabilidade do componente durar entre 800 e 920 dias será de 85,43%. E aí nós conseguimos determinar a estimativa solicitada de acordo também com os padrões estabelecidos, ou seja, utilizando aqui a distribuição normal. Ok, galera? Com esse resultado, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!